Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Fazendo História com o professor Zé Laia e hoje nós vamos falar aí sobre o declínio do Império Romano. Mas antes da gente começar, eu gostaria de pedir para vocês, se possível, curtirem aí o nosso canal, compartilharem, comentarem aí, né, fazer pergunta, enfim, tudo aquilo que for possível para o nosso vídeo girar aí e ajudar essas pessoas nesse momento tão complicado que a gente está passando. Mas enfim, vamos lá, sem mais enrolação, vamos ao nosso tema. Bom, todos vocês já devem ter ouvido aquela expressão, todo império um dia cai. E com Roma não foi diferente. Roma teve um longo período de ascensão e de domínio dentro da Europa, mas em algum momento as coisas desandaram e o império acabou ruindo, acabou caindo. Mas o que a gente vai discutir aqui são os motivos que levaram a essa queda do Império Romano. Primeiramente, a gente estima que mais ou menos ali no século I, né, depois de Cristo, cerca de 45 milhões de pessoas viviam sob o domínio romano. Tá? Ou seja, era muita gente para esse mundo conhecido na época. E após quase 2 séculos de intensa prosperidade, né, e de também um intenso aumento populacional, o Império Romano ele vai iniciar um processo de desestruturação que vai levar à sua queda. Não foi de uma hora para outra, não foi do nada. Teve todo um processo que desestruturou todo o Império Romano. E o principal motivo foi justamente esse aumento populacional desenfreado e também esse aumento territorial desenfreado ocasionado aí pelo domínio do Império Romano. Mas enfim, dentre os vários problemas, né, que o Império Romano passou, a gente vai ter alguns que vão se destacar dentro desse processo. Como, por exemplo, uma intensa dificuldade de administrar esse império aí de grande extensão, um império muito vasto, e o imperador apenas ali para comandar tudo isso, acabava tendo essa dificuldade de administrar, de recolher impostos, enfim. Vários problemas aí por conta do tamanho do império. Dificuldade de conservar as estradas em bom estado, porque isso gerava um gasto muito grande. Tinha também a dificuldade de pagar os funcionários do império para poder manter a cidade, né, o império todo funcionando de forma correta. Dificuldade para financiar o exército, porque o exército ele passava a ser cada vez mais importante. À medida que o território ia expandindo, também ia aumentando a necessidade de proteger as suas fronteiras, correto? E para isso você precisava financiar o exército. E com esses gastos cada vez mais altos, o império passou a ter muita dificuldade para financiar esse exército romano. Havia também muita dificuldade para garantir alimento para toda a população, né, já que essa era uma obrigação do Estado, do Império, e principalmente havia também uma dificuldade muito grande de proteger as fronteiras das invasões bárbaras. Aqui vale a gente fazer um parênteses e definir quem era considerado bárbaro. Tá? A gente tem 2 definições aí. Uma do dicionário, que diz que bárbaros são todos aqueles que são violentos e ferozes, e a outra uma definição histórica, né, mais ligada para aquilo que a gente vai estudar aqui, que é justamente que para os romanos, bárbaros eram todos aqueles povos que não falavam a língua materna dos romanos e também não dividiam o seu modo cultural. Ou seja, todos aqueles que não falavam latim eram considerados bárbaros pelos romanos. Bom, mas vamos lá. Dessa forma, né, com todas essas dificuldades aí, e justamente para tentar solucionar esses problemas, né, e fortalecer o exército principalmente, o que o imperador decidiu fazer aí lá no século IV, mais ou menos depois de Cristo? Ele resolveu aumentar todos os impostos, tanto para ricos quanto para pobres. E isso, obviamente, vai gerar uma confusão muito grande dentre a população. Né? E nesse momento, tentando fugir do pagamento desses impostos, tanto os homens ricos quanto os mais pobres acabaram fazendo o quê? Fugindo para o campo. Saíram da cidade, né, do centro do império e fugiram ali. Os ricos fugiram para suas terras,
né, no campo, e os pobres fugiram também para o campo. Mas o que os pobres acabaram fazendo? Já que eles não tinham terra, né, eles acabaram oferecendo o seu trabalho para esses ricos proprietários de terra em troca de quê? De alimento e de proteção. Esse sistema passa a se chamar colonato, tá? Ou seja, os ricos habitavam lá as suas terras, né, que eles eram proprietários, e os pobres, em troca de alimento e de proteção, habitavam essas terras, mas trabalhavam para esses ricos. E aí, tudo que eles produziam, a maior parte ia para os ricos e uma parte ficava ali para os pobres, tá? Bom, lá no início do século IV já, essa situação já estava insustentável, né? E todas as províncias ocidentais do Império Romano já não estavam conseguindo deter esse avanço dos povos bárbaros que começaram a invadir o Império, como a gente falou um pouquinho lá atrás, tá? E aí, um imperador chamado Diocleciano teve uma ideia. Ele pensou o seguinte: já que o nosso grande problema é a extensão do império e a gente tem dificuldade de administrar, vamos resolver isso. Vamos fatiar esse império. Ele dividiu o Império Romano em 4 partes e cada parte dessa agora tinha um imperador para tomar conta daquele território, tá? A ideia, de fato, não era ruim. Porém, essa tetrarquia acabou não solucionando os problemas. Por quê? Porque os tetrarcas, ou seja, esses 4 imperadores, passaram a disputar o poder entre eles. E Roma, além de continuar em crise, né, pior ainda, essa crise se aprofundou. Tá? Passado alguns anos, lá em 395, já quase no século V, né, em mais uma tentativa de solucionar esses problemas, um imperador chamado Teodósio, ele vai dividir o império novamente, mas agora ao invés de 4 partes, ele vai dividir em 2, né? E ele vai chamar Império do Ocidente, da qual ele ficou responsável, né? Com a capital lá em Milão, e Império do Oriente, tá? Onde foi um outro imperador tomar conta desse território aí, com a capital lá em Constantinopla, tá? Onde hoje é a atual Turquia. Bom, essa divisão, ela foi muito favorável para Roma, porque ela vai conseguir estender o Império Romano por mais um período, tá? Só que, olha só, essa divisão, na verdade, ela não conseguiu conter a crise da Roma ocidental, porque ainda no século V, os bárbaros acabaram conseguindo invadir todo o Império Romano, eles dominaram o Império com até facilidade, e acabaram depondo o último imperador romano do Ocidente, chamado Rômulo Augusto. E aí, de que forma o Império Romano vai continuar por um tempo? No Oriente. Os bárbaros invadiram o Império Romano do Ocidente, mas não conseguiram chegar até o Império do Oriente. E ali o Império Romano ainda vai perdurar por mais alguns anos, tá? E, então, assim que esse último imperador, Rômulo Augusto, né, foi deposto, muitas características da chamada Idade Média já podiam ser notadas em Roma, principalmente o sistema de colonato, que é o sistema em que o pobre oferecia o seu trabalho e o rico, né, absorvia as suas colheitas. Tá? Esse sistema do colonato ele vai ser a base desse novo período que vai se iniciar após a queda do Império Romano, chamado Idade Média. E a Idade Média vai ser um período de grandes mudanças econômicas, culturais e também sociais dentro dessa sociedade europeia. E essas mudanças a gente vai ver na nossa próxima aula. Beleza? É isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui hoje. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau.